BBC apresenta o Rádio no Brasil. 10 programas sobre a história do rádio brasileiro e do serviço brasileiro da BBC. Hoje no Brasil, dentre todos os veículos de comunicação de massa, o rádio é sem dúvida o mais imediato. Mas, para chegar até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. E não poderíamos deixar de lembrar nesta série que se inicia dos pioneiros que trouxeram para o Brasil o veículo de comunicação sem fio. Homens que transformaram um sonho longínquo em pura realidade. E é justamente por aí que começamos, falando do início do rádio brasileiro, falando sobretudo dos seus pioneiros e desbravadores. As primeiras experiências realizadas com o rádio no Brasil aconteceram no ano de 1922, no dia 7 de setembro, durante as comemorações do centenário da independência no Rio de Janeiro. Para estas festividades, foram trazidas dos Estados Unidos 2 pequenas emissoras usadas somente a título experimental. Um dos presentes, maravilhado com a novidade, logo se apaixonou por ela e, anos mais tarde, seria reconhecido como o pai do rádio brasileiro, o cientista e professor Edgar Roquette Pinto. É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Um depoimento de Roquette Pinto. Outro presente nas comemorações do centenário da independência foi Renato Mursi, que viria a ser uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento do rádio no Brasil. Renato Mursi dedicou mais de 50 anos ao rádio. Certa vez, recordando o impacto que o novo veículo causou nas pessoas que assistiam às demonstrações, ele disse: Eu assisti a tudo que se passou no rádio, de bom e de mal, desde a primeira experiência de rádio que foi feita no Brasil, em 7 de setembro de 1922, quando se comemorava o centenário da independência. E essa experiência foi feita no recinto da exposição do centenário. E a primeira pessoa que falou ao microfone de rádio, uma estação instalada no Sumaré pela Western Electric, foi o presidente de então, Epitácio Pessoa. E o povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que São Tomé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um aparelhinho pequenino, lá longe, sem nada, sem fio, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância e ficava embasbacados. Mas não nasceu para o Brasil propriamente o rádio, porque não havia ainda nenhuma, quase que não havia radioreceptores, eram aqueles de galena, muito complicados, e quase ninguém podia ouvir a não ser aqueles que estivessem ali presentes. E os que ouviram o Guarani de Carlos Gomes irradiado diretamente do Teatro Municipal. Esta foi a primeira experiência do rádio no Brasil. As lembranças de Renato Mursi. O rádio, como meio de comunicação de massa, surgiu nos Estados Unidos no dia 2 de novembro de 1920,
quando a emissora KDKA, da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, transmitiu os resultados das eleições norte-americanas. Mas existem alguns detalhes que a história das comunicações nunca registrou devidamente. Foram as primeiras experiências da transmissão sem fio da palavra humana, realizadas ainda no século passado pelo padre gaúcho Roberto Landel de Moura. Estes antecedentes é o radialista e pesquisador Luiz Carlos Saroldi. Antes do discurso do presidente Epitácio Pessoa, inaugurando no dia 7 de setembro de 1922 a exposição do centenário na Esplanada do Castelo, muita gente mais se interessou pelo rádio, tentando implantar o rádio no Brasil, ou pelo menos até inventá-lo. Mas há um nome que não podemos esquecer entre esses, do padre Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho que estudou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e se formou em Roma em ciências físicas e químicas. Era um inventor nato. Em 1893, em Campinas, ele já construía aparelhos que assustavam seus paroquianos. Seus inventos foram patenteados em São Paulo em 1900 e nos Estados Unidos em 1904. Eram o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e um transmissor de ondas sonoras. Para nós, o padre Landel de Moura pode ser comparado a Santos Dumont. Um inventou o avião, o outro teria inventado o rádio. Nenhum dos dois levou a primazia desses inventos, porque outros apareceram apoiados por forças poderosas e de alcance muito maior, internacional. Quanto à primeira emissora a ser fundada entre nós, mencione-se também a reivindicação do título de pioneira para o Rádio Clube de Pernambuco, que tem um registro datado de 4 anos antes da rádio de Roquete Pinto, 6 de abril de 1919. Acontece, porém, que as experiências de transmissão dos jovens pernambucanos foram feitas, mas se tratavam ainda de pesquisas de recepção radiotelefônica e não radiofônica. Embora a partir de fins de 1922, os rapazes de Pernambuco viessem a conseguir transformar um transmissor radiotelegráfico em transmissor radiofônico, no fundo, realmente, Roquete Pinto tem a primazia de ter fundado e posto para funcionar a primeira emissora de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.